Presidente, gravação iniciada. Conselheiros, ilustre procuradora, bom dia, ainda estamos no bom dia. Vamos antecipar, conforme a portaria CARF 690 de 2021, alguns processos que não temos sustentação oral agora para a parte da manhã, que estão marcados para a parte da tarde. Como não há sustentação oral, eu vou antecipar o 60 e o 61, de relatoria do conselheiro Caio. O 60 é o Center Soldas do recorrente, e interessado em fazer na nacional. Então, vamos começar por esse, conselheiro? O senhor está com a palavra quando estiver pronto. Mudo. Muito obrigado, duplamente. Trata-se de recurso especial interposto pela contribuinte em face do acórdão 1803, final 111, proferido pela terceira turma especial da primeira sessão, em sessão de março de 2014, que negou o provimento ao recurso voluntário da contribuinte, mantendo a exclusão do simples nos termos do ADE. Em resumo, a contenda tem como objeto a exclusão da contribuinte desse regime, em face da constatação do extrapolamento da receita bruta auferida, legalmente limitada ao tempo a R$1.200.000, no ano calendário 2000, né? O ato declaratório ele se encontra às folhas 30. A seguir, eu trago um excerto do relatório do recorrido e resumo a demanda, no sentido de que a DRJ também negou o provimento à manifestação de conformidade. A inconformada contribuinte vem ao CARF, reiterando seus argumentos, defendendo, então, violação de princípios constitucionais, nulidade do acórdão da DRJ e, no mérito, que o valor que exorbitou o limite é de pouca relevância, podendo ser aplicado ao seu caso o alargamento de tal limitação supostamente promovido pelo Decreto 5028 de 2004, e, nesse sentido, também pedindo a reinclusão a partir do ano calendário 2001, uma vez que nesse ano teria cessado a causa de exclusão do regime, que é o extrapolamento. Quando o julgamento de tal apelo, a turma extraordinária, a turma especial, na verdade, entendeu por unanimidade que eram procedentes os termos. Faz tal revés, a contribuinte não embarga, e interpõe diretamente o especial ora sob apelo, demonstrando suposta inexistência, né, de dissídio jurisprudencial em relação à determinação da sua reinclusão no simples a partir dos anos calendários em que o limite da receita bruta não mais for extrapolado, pugnando que deveria ter sido esse entendimento aplicado no seu caso. Processado, o recurso especial é admitido nos termos da demonstração da divergência, em razão da constatação de dissídio jurisprudencial pela análise do primeiro acórdão paradigma, expressamente aquele despacho não analisou o segundo, né, deixando isso registrado. A Procuradoria apresentou contrarrazões apenas defendendo o mérito, né, não falando de conhecimento. Em seguida, o processo foi sorteado por esse conselheiro e incluído na pauta de julgamento de outubro de 2020, quando foi prolatada a resolução 9101, final 00100, na qual o relator que vos fala restou vencido quanto à conclusão da imediata inocorrência de pré-questionamento do tema, e exatamente sendo afastado a questão da falta do pré-questionamento, entendeu a maioria do colegiado ser necessário que a presidência da Quarta Câmara procedesse ao exame de admissibilidade complementar do segundo paradigma. Dado seguimento à determinação, foi proferido esse despacho de admissibilidade, esse segundo, acatando também como paradigma válido o segundo acórdão trazido. Concedido vistas à Fazenda, foram apresentada uma mera petição de reiteração de contrarrazões, mas dessa vez afirmando pelo não conhecimento do apelo e a manutenção do acórdão recorrido. Mais uma vez, os autos vieram para esse conselheiro. Presidente, eu vou passar a admissibilidade, reitero essa tempestividade do especial, conforme atestado anteriormente, e na própria resolução, considerando a data da interposição, ele é processado pelos termos do artigo 67 do anexo 2 do RICARF da portaria 343. Conforme relatado a Fazenda em sua petição, trazida após o despacho de admissibilidade complementar, conseguindo aqui, abre aspas, razões apontadas em sede preliminar para o não conhecimento do recurso especial da contribuinte, aplicam-se inteiramente também em relação ao segundo acórdão paradigma. Nas contrarrazões, apenas pugnou-se pela ausência de pré-questionamento da matéria tratada no apelo da contribuinte e as suas consequências processuais. Porém, conforme relatado, este conselheiro restou vencido
quanto à constatação imediata da ausência de pré-questionamento sem a apreciação do segundo paradigma, ocorrência que, inclusive, permitiu ser prolatada a resolução. Confira-se os termos do voto vencedor que justificou essa diligência. Como se observa, não foi derradeiramente afastada a ausência de pré-questionamento, mas a maioria do colegiado, na verdade, entendeu ser necessária a apreciação, por meio de despacho complementar, o segundo paradigma, antes de apreciar tal ocorrência processual identificada sumariamente por esse relator. Assim, inicialmente, para agora, devido à completude do julgamento, repete-se a seguir a motivação antes trazida para o não conhecimento do apelo da contribuinte, constado já no voto vencido da resolução. Então, presidente, aqui, basicamente, eu estou trazendo de novo a minha argumentação, né, que eu trouxe no julgamento anterior do mês de outubro, que a empresa recorrente não teria, então, pré-questionado a matéria. Eu, a priori, vou me furtar da leitura, uma vez que está registrado no voto, mas basicamente para explicar para os colegas que não estavam presentes, eu vou resumir no sentido de que o tema da cessação do extrapolamento da receita bruta após o ano calendário 2000 e o pleito de reinclusão da contribuinte a partir do ano calendário de 2001 não foi apreciado, não foi algo tratado na decisão recorrida, tratando-se de tema que ficou marginalizado. E, como já relatado, a contribuinte não apresenta embargos. Nesse sentido, ilustra-se manifesta e didática a hipótese de ausência de pré-questionamento da matéria de recurso especial. Como eu sempre digo, como poderia se analisar a efetiva existência de divergência, né, na interpretação de determinado tema, se a tese não foi tratada nem abordada no deciso combatido. Diz que houve oportunidade de embargos, ela não foi aproveitada, diante da ausência de pré-questionamento, eu voto mais uma vez por não conhecer por questionamento, por falta de pré-questionamento. Voltando a este voto presente, agora demonstradas as razões de ausência de pré-questionamento já naquela primeira oportunidade, diante do cotejo, ainda que apenas com o primeiro acórdão paradigma, considerando o despacho de admissibilidade complementar, restou configurada a presteza do segundo acórdão paradigma. Então, presidente, eu acho que a doutora vai querer que eu leia tudo, correto? E depois a gente vê se fica só no pré-questionamento. Então, confira-se agora a ementa e o trecho das razões de decidir pertinentes ao tema tratado em recurso especial. Então, eu colaciono aqui os trechos. E, ora, a simples decisão favorável ao contribuinte, fruto exclusivo da análise de provas expressa naquele segundo acórdão paradigma, não altera a situação de que a matéria que se pretende agora tratar em recurso especial, verse-se reinclusão no simples após a cessação da causa de sua exclusão, não foi aventada no acórdão recorrido, mesmo podendo a contribuinte ter embargado. A questão da cessação dos efeitos da causa de exclusão, realmente constatada e certificada pela fiscalização anteriormente, não foi abordada em momento algum do processo, de modo que confirma essa ausência de pré-questionamento. Trago a questão do Deus ex machina, por tal motivo, reitera-se não conhecimento. Se vencido em relação ao pré-questionamento, eu entendo que claramente ambos acórdãos paradigmas não se prestam ao manejo do apelo da contribuinte por falta de similitude fática, impossibilidade de estabelecer uma divergência sobre a mesma legislação, como versa o nosso regimento. No acórdão recorrido, tratou-se no mérito apenas das alegações de que, esse é o recorrido, o extrapolamento da receita bruta reconhecido teria sido abaixo, o acórdão recorrido tratou das alegações, não que ele decidiu, que o extrapolamento seria de baixa monta, apenas R$ 4.485, e 2, o alcance dos efeitos das alterações promovidas pela Lei 984199 em relação ao simples tratamento de microempresas e empresas de pequeno porte, e 3, que a exclusão do simples, abre aspas, somente poderia passar a valer a partir da data do recebimento da notificação, que foi em 2004. Além de nenhum de tais temas se relacionarem às alegações de recurso especial, o primeiro acórdão paradigma foi dado provimento à pretensão da contribuinte por constatar que o extrapolamento de receita bruta foi exclusivamente anterior aos períodos da exclusão determinada,
fato este não tratado e muito menos comprovado nas instâncias ordinárias deste processo. Não tem como, assim, se estabelecer um dissídio jurisprudencial com o recorrido. E, por sua vez, o segundo paradigma, Acórdão 1801, final 058, tratou de matéria exclusivamente de prova, não havendo debate ou análise legislativa capaz de representar divergência na interpretação de qualquer norma legal, vez que lá, simplesmente, o contribuinte interessado fez a prova de que, nos anos calendários acolhidos, e desde a opção pelo simples, não houve extrapolamento, né? Naquele caso, demonstrou que foi um erro, né, a acusação de extrapolamento. Desse modo, ambos acórdãos trazidos como paradigmas não atendem aos requisitos do artigo 67 do anexo 2. Diante do exposto, mais uma vez, entende-se por não conhecer do especial da contribuinte, seja por ausência de pré-questionamento e, subsidiariamente, abre aspas, né, pela ausência de similitude fática, que, por sua vez, não permite a instalação de um dissídio jurisprudencial. É como voto inicialmente, presidente. Ok, obrigada, conselheiro, obrigada. Conselheira Edeli, quando estiver pronta, já está com a palavra direta. Já sofri depois desse meu voto vencedor de conversão em diligência, né? Porque o pré-questionamento ele seria verificável, né, antes da confrontação com os paradigmas, e isso dispensaria. Mas ainda no momento do julgamento eu fiquei insegura, e hoje essa insegurança se renova, né, e eu concluo que sim, que deveria ter sido feita a análise do segundo paradigma, porque o que me passou na sessão anterior e novamente volta é a possibilidade dos paradigmas terem de ofício determinado o termo final dos efeitos da exclusão sem pedido do sujeito passivo. Então, nesse viés, eu cogitei que poderia ser caracterizada a divergência, né, em face de um colegiado que, diante de uma situação de exclusão por omissão de receita, não perquiriu do momento, do termo final dos efeitos da exclusão. Mas fica demonstrado aqui, a partir dos dois paradigmas, que as decisões, né, de interromper foram feitas em virtude de pedidos dos sujeitos passivos naqueles casos. Então, eu vou acompanhar o relator pelas conclusões, por ausência de similitude fática. Ainda vou manter a minha ressalva quanto à negativa de conhecimento apenas por ausência de pré-questionamento.
Ok. Conselheira Lívia, como vota? Eu também entendo que a análise segundo paradigma precisaria ser feita sim, mas que o paradigma poderia eventualmente trazer alguma situação bem que fosse a dos autos, né, e, portanto, caracterizar a divergência, mas não foi o caso, então, mas acompanho o relator integralmente. Conselheiro Fernando, como vota? Com o relator, presidente. Conselheiro Tozelli, como vota? Eu acompanho o relator também sem ressalva, presidente. Conselheiro Matozinho? Com o relator. Conselheiro Alexandre? Com o relator, presidente. Eu, por mais que tenha assinado o despacho aqui, a gente fica realmente, né, quando escuta o relator, quando, né, você está ali no mundo da admissibilidade, aí você vem para cá, então realmente acompanho como a doutora Ederi pelas conclusões. Então, no caso aqui, ficamos negado conhecimento por unanimidade pelas conclusões Edeli e Andréia. Vamos para o 61, doutor Caio. Fazenda Nacional Recorrente e interessado Afiação Serviços e Comércio São Pedro Limitado. Você quer falar, doutor Caio? Pois não. Eu fiquei só com uma dúvida, como os conselheiros, houve uma maioria que foi unanimidade de acompanhamento, mas uma maioria pelo voto normal, né? Eu retiro a parte da dissimilitude fática ou mantenho tudo? Acho que quem me acompanhou concordou com tudo, correto? Perfeito, era só essa dúvida. Então, vamos passar para o próximo caso. Obrigado. É o 61, já apregoei, né? Recorrente Fazenda Nacional, interessado Afiação Serviços e Comércio São Pedro. Você está com a palavra. Obrigado, só peço 1 minuto que está carregando o arquivo aqui. Trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional em face do Acórdão 1103, final 183, proferido pela terceira ordinária da primeira Câmara da primeira sessão, em sessão de abril de 2010, que deu provimento ao voluntário apresentado pelo contribuinte, deferindo a sua inclusão retroativa no Simples. Em resumo, a contenda tem como objeto pleito da contribuinte de inclusão retroativa no regime, a partir do ano calendário de 2000, formulada em 16 de agosto de 2006. O pedido foi indeferido inicialmente sob a justificativa de que a empresa exercia, abre aspas, atividade comercial vedada, sendo indevida a sua opção, pois violaria o inciso 15 do artigo 9 da 9317. Trago um excerto do recorrido. Resumo no sentido de que a DRJ negou o provimento à manifestação de conformidade, entendendo que seu contrato social explicitava que esta se dedicava à atividade de manutenção de máquinas, que seria, por sua vez, vedada. Inconformada, a recorrente apresenta apelo ao CARF, reiterando suas alegações de defesa, esclarecendo que, de fato, nunca exerceu tal atividade, apenas se dedicando à fiação de facas e equipamentos de corte da indústria madeireira, bem como a venda dos mesmos utensílios, né? Processado, foi dado provimento ao recurso voluntário, determinando sua inclusão retroativa, entendendo-se que a mera menção de atividade no contrato social não basta para concluir pela vedação. Intimada a Procuradoria não embarga, apresenta diretamente especial sobre apelo, demonstrando suposto sítio jurisprudencial referente a diversos pontos da decisão, mas especificamente requerendo a reforma do acordo em relação à vedação da opção da contribuinte por conta da sua atividade, bem como, e é isso, processado recurso especial e as seguintes matérias foram segregadas em 5 subtemas, sendo o apelo fazendário parcialmente admitido através do despacho de folhas apenas no tocante às matérias. 1. Previsão no documento constitutivo da empresa de atividade vedada como impeditivo à inclusão da empresa no Simples. E 2. Ônus da prova de que o interessado não exerce efetivamente a atividade vedada à opção do Simples prevista em seu documento constitutivo.
não houve intimação direta da PGFN sobre tal ato de admissibilidade apenas parcial. Ainda que intimada por meio de edital, por sua vez, a hora recorrida não oferta contrarrazões. Em seguida, o processo foi sorteado para o conselheiro relatar e votar. O processo foi regularmente incluído na pauta de julgamento de 11 de novembro de 2020, sendo proferida a resolução 9101, final 102, quando por maioria se entendeu por converter o julgamento em diligência para sanear, né, a falha dos autos da intimação da PGFN de ciência do despacho de admissibilidade que apenas admitiu parcialmente seu apelo. A procedida ciência da Fazenda Nacional, nenhum ato processual foi praticado pela União. Por fim, os autos retornaram novamente para esse conselheiro relatar e votar. Em relação à admissibilidade, reitera-se a tempestividade, como anteriormente já estabelecido, o apelo é processado nos termos da portaria 256209, a contribuinte não apresenta contrarrazões e devidamente saneada a falha de intimação da recorrente, identificada pela maioria desse colegiado, a análise da peleja merece prosseguir. Pois bem, analisando os autos, primeiro entende-se pela ocorrência de insuficiência recursal. Isso se dá, pois, no acórdão 1103, final 183, hora combatido, primeiro e expressamente reconheceu-se a nulidade do ato administrativo que deu margem à presente contenda, o ADE, né? Não é ADE, perdão, a negativa de inclusão. Nessa esteira, reconheceu-se que o parecer CECAT/DRF/Niterói, de 18 de 2 de 2008, está eivado de vícios que teriam culminado em cerceamento de defesa da contribuinte. Isso foi o que o acórdão do voluntário decidiu. Então, confira-se o trecho no qual se esclarece, então, sobre essa nulidade, que, na minha opinião, denota o quanto este fundamento é suficiente para a demanda ser julgada favorável ao contribuinte. Então, eu vou me permitir, nesse caso, excepcionalmente, ler um pouquinho da decisão recorrida. Afirma-se lá que dos autos se infere que tal pedido não vingou em vista da pretensa atividade incompatível, qualquer foi citada, ao menos na decisão da DRJ. Né? Nesse contexto, observando a primeira negativa, exerada pelo parecer de Niterói, vê-se que se fundamenta no seguinte pensamento, abre aspas, ao se realizar a simulação determinada na nota técnica Corate-Kodak de PEG, número 44, verifica-se contribuinte exerce atividade comercial negada. Na sequência, a conclusão dispersa ainda no mais o foco original da vedação que estava sendo justificado, abre aspas, este fato impede a inclusão da empresa no regime de tributação simplificado. Palavras daqueles conselheiros, né, daquele colegiado, vê-se assim que tanto o fundamento do parecer como sua conclusão estão equivocados, por totalmente divorciados de qualquer fato real, pois a atividade comercial não é vedada e o inciso 15, dado como enquadramento da negativa, trata-se de impedimento por débitos, inscritos em dívida ativa. Diante disso, emerge uma flagrante nulidade por cerceamento de defesa, pois tal fato foi confuso, certamente levou o contribuinte a alegar na impugnação que a atividade vedada por erro constatado no cadastro CNPJ, mas que essa ficha teria sido ajustada. Minhas palavras, considerando tal conclusão e fundamento do acórdão recorrido, observa-se que o recurso especial da Fazenda chegou até a questionar, né, postulatoriamente, nas suas razões, está tentando trazer esse assunto para a Câmara Superior, porém, quando do despacho de admissibilidade, tal tema não foi admitido, por ausência de demonstração de similitude fática. Como dito, eram 5 e foram apenas aceitos 2. Então, eu trago aqui um trecho do despacho, que não deu seguimento à questão da nulidade. Claramente, a própria Fazenda Nacional reconhece que houve a declaração de nulidade da redecisão de piso, que deu margem ao contencioso, e pretendia que fosse endereçada outra solução por essa condenada da Câmara Superior. Porém, uma vez que não admitida tal pretensão que combate o reconhecimento da nulidade, mesmo que admitidos os demais temas aduzidos e admitidos anteriormente, a tutela recursal dessa primeira turma não seria bastante nem capaz de reformar o acórdão recorrido no que tange à invalidade do ato inicial da unidade de origem. Desse modo, não merece ser submetido a julgamento o apelo especial em razão da manifesta limitação processual. Presidente, em acréscimo,
Então, o primeiro motivo pelo qual eu não estou conhecendo é a insuficiência recursal, porque prevalece e permanece, mesmo se a gente desse provimento total ao recurso especial da Fazenda, a nulidade, né, do ato da unidade não foi combatido. E, em acréscimo, caso assim não se entenda, também temos que o Acórdão 202, final 34, único paradigma para a primeira matéria admitida preliminarmente, referente, abre aspas, previsão no documento constitutivo de empresa de atividade vedada, não guarda similitude fática com os fatos constatados no acórdão recorrido. Nesse sentido, o acórdão o acórdão recorrido, ora questionado, o relator registrou que, na verdade, a atividade de manutenção e reparação de máquinas e ferramentas, então, objeto de vedação nos termos das decisões anteriores, não constava do objeto social, foi uma constatação fática de documentos, aqui pelo acórdão recorrido. E eu trago o trecho, que eu vou me furtar a leitura, mas está aí destacado para os colegas. Ou seja, diversamente da DRJ, analisando o contrato social e demais provas e argumentos, o relator do recorrido entendeu, cá entre nós, certo ou errado, que a atividade lá constante era, na verdade, de abre aspas, afiação de facas de máquinas para a indústria madeireira e venda de ferramentas para a indústria madeireira, concluindo, então, que não seria vedada, e acrescenta que também foi a atividade efetivamente desempenhada. Ao seu turno, no acórdão trazido como paradigma, ele tratou de caso em qual entendeu objetivamente que a atividade constante do contrato social era vedada. Então, eu trago aqui um trecho. Então, dessa forma, a gente tem constatações diferentes, opostas, na verdade, sobre a atividade constante no contrato social, no sentido de ser ou não vedada, não havendo, então, em tais casos, uma primordial e necessária similitude fática para esse tema. Em relação à segunda matéria, admitida em relação, abre aspas, ônus da prova de que o interessado não exerce efetivamente atividade vedada, prevista em seu documento constitutivo, temos que o acórdão recorrido está em perfeita consonância com aquele estampado na súmula CARF 134, de modo que a pretensão recursal da Procuradoria-Geral colide frontalmente com o seu teor. Confira-se o trecho da fundamentação do acórdão recorrido, né? Que ele fala que não basta, né? Antes de tudo, depende que, de fato, não restou comprovado e nem evidenciado, no caso, o exercício de atividades vedadas. Entendeu que foi apenas uma constatação do contrato social e não houve prova da fazenda que o contribuinte desenvolvia. Agora, por sua vez, vamos conferir o teor da súmula CARF 134. Abre aspas, a simples existência no contrato social de atividade vedada não resulta na exclusão do contribuinte, sendo necessária que a fiscalização comprove a efetiva execução de tal atividade. Minhas palavras, é evidente que a hipótese apurada nos autos e a fundamentação do vearesto combatido se amoldam perfeitamente a tal entendimento sumular. Então, em relação à segunda matéria, a gente tem a atração do parágrafo 3º do artigo 67, e caso entenda-se que, por tal súmula tratar de exclusão do simples, enquanto o presente feito versa sobre pedido de inclusão retroativa denegado, de maneira de que não seria incidente, então, não teria identidade para aplicar o parágrafo 3º, com base em tal enunciado, temos que o acórdão paradigma apresentado para tal matéria trata de exclusão do contribuinte. Então, se entender, a gente cria aqui um gatilho, né? Porque se entender que a súmula não se aplica porque a súmula trataria só de exclusão e aqui é inclusão retroativa, não pode se aceitar o paradigma porque ele é de exclusão. Então, se atribuído a mesma relevância para tal discrimen de não aplicação da súmula 134, entende esse conselheiro que, por uma razão lógica, também não deve acatá-lo como paradigma para fim de similitude fática. Mas eu defendo que não há margens para dúvida sobre a ocorrência de que a súmula 134 também se aplica aos casos da denegação da inclusão retroativa. Muito recentemente, essa mesma primeira turma da Câmara Superior, por meio do acórdão, por meio do acórdão final 819, decidiu por não conhecer recurso especial tirado contra a súmula 118, em situação praticamente idêntica. Então, por tais motivos, que, resumindo para os senhores e senhoras, basicamente
a prevalência de um argumento não combatido referente à nulidade do ato inicial que inaugura o processo, caso vencido, ausência de similitude fática em relação à primeira matéria, porque no recorrido constatou que a atividade não era vedada, mesmo prevista no contrato social, e no paradigma não houve dúvida que a atividade constante do contrato social era vedada. E em relação à segunda matéria, parágrafo 3º do 67, súmula 134, caso entender que não é 134 por conta de não é exclusão, mas retroativo, pela mesma lógica, não deve se acatar, então, o paradigma pela relevância da similitude, da dissimilitude fática. Então, basicamente, é como eu voto por não conhecer. Conselheira Edeli? Bem basicamente, né? Acompanho o relator, pelas conclusões, entendo inaplicável a súmula 134, ela é limitada aos casos de exclusão, os procedimentos de inclusão, eles têm um iter probatório diferenciado, né? Então, a súmula 134 ela é construída a partir de exclusões, que é, né, sem procedimento fiscal prévio, e esse caso aqui é de inclusão, e a decisão desse caso, assim como o paradigma que é reputado superficial, elas são diferenciadas justamente por conta desse procedimento, dessa discussão quanto à atividade que o contribuinte exerce. Então, da mesma forma que eu entendo inaplicável a súmula 134, o paradigma acaba sendo excluído, mas não pela razão que o relator coloca, mas porque ele é sumário justamente porque ele é editado em sede de procedimento de exclusão por ato eletrônico. Então, com essas ressalvas, concordo, o caso aqui, ele tem todo um repositório, uma discussão completamente diferenciada do paradigma, né, e a questão da nulidade é relevante também, até por isso, né, a discussão da nulidade passou a ser relevante, e eu concordo em não conhecer, acompanho pelas conclusões. Ok, conselheira Lívia, como vota? Acompanho o relator, já pela insuficiência recursal, mas sem ressalvas quanto às outras questões. Ok, conselheiro Fernando? Presidente, com o relator. Conselheiro Toselli? Dentro desse pacote muito bem analisado, vários motivos aí, eu ainda tenho dúvida só com relação à aplicação da súmula 134. Realmente, a inclusão da exclusão me parece fazer uma diferença. Quanto aos demais, eu acompanho, então, resumindo, pelas conclusões, presidente. Ok. Conselheiro Matosinho, como vota? Presidente, em princípio, também eu tenho dúvidas quanto a essa configuração da aplicação da súmula. Eu vou pelas conclusões, nos termos que ele proferiu. Ok. Conselheiro Alexandre, como vota? Com o relator, presidente. Eu também acompanho o relator pelas conclusões. Então, ficamos negado conhecimento por unanimidade pelas conclusões. Edeli, Toselli, Matosinho e Andréia. Na verdade, são as mesmas conclusões, né? A questão da súmula 134. Até porque Viviane fez esse voto em março, mas no final do ano ela pediu vista, acho que foi num processo seu de simples, ela reformulou o entendimento. Então, por isso que eu assim, como somos 4 aqui nas conclusões, e eu, assim, acredito que seja a mesma, se o senhor puder incluir na conclusão e tirar essa parte da Viviane, ou então acrescentar esse histórico, né, que a Viviane mudou de opinião, eu acho que isso, né, a gente tem que fundamentar, né? Conselheira Edeli. Pode falar. O voto da Viviane, que o conselheiro Caio cita, é da súmula 118, né? É só como Marco referência, mas ele cai junto com a argumentação primária da súmula 134. Isso. Então, acho que não caberia o acréscimo de reformulação. Não, mas a gente fundamenta. A nossa conclusão, que nós somos 4, é a mesma conclusão. Então, ele vai ter que acrescentar que todos nós, os 4, entenderam a questão da súmula 134 como relevante. Pode falar, conselheira Edeli. As minhas ressalvas são maiores, mas concordo com você que a questão da súmula 134 é comum, né, e tem maioria qualificada. Isso.
Certo? Conselheiro, pode falar. Perfeito, está muito claro. A questão é que no meu voto, eu não parei na súmula 134. Eu pus exatamente, eu trouxe a posição de vocês. Se entendido que a súmula 34 não incide ao caso, que é exatamente a dúvida que vocês têm, eu já estou dando outra solução. Então, já consta, entende? Então, o que eu poderia, acho que é tirar da emenda, então eu vou tirar a súmula 134 da emenda, vai ficar só ausência de similitude, eu acho que aí satisfaz. Já melhora, sim. E eu posso até registrar, aqui, como eu falo, se entender que não é a súmula 134, como de fato prevaleceu no julgamento, entendeu? Então, aí segue. Tá ótimo. Obrigada, conselheiro. Sim, conselheiro dele, pode falar. Prevaleceu citando o artigo 668, parágrafo 3º, lá da maioria do vencido nos fundamentos. Perfeito. Posso pôr o artigo. Então, fechou, né? Pelas conclusões, Edeli, Toselli, Matosinho e Andréia. Ótimo. Então, gente, ficamos só... Pois não, Lívia, pode falar. Eu estou pronta para minha vista de mesa, claro. Ótimo. Então, vamos voltar para o número 54 da pauta, de relatoria da conselheira Edeli, Fazenda Nacional, Interessado Comercial de Moda, Texto Tender, fecho. Então, conselheira, só está com a palavra. Eu vou passar direto a palavra à conselheira Edeli, quer fazer alguma consideração, ou passo direto para a conselheira Lívia? Eu li o conhecimento e parou no conhecimento parcial, e aí eu sugeri a votação antes de passar o mérito, conhecendo só da segunda matéria. Perfeito, é o caso da glosa de custos, né? Tá. Então, vamos lá, conselheira Lívia, tá com a palavra. Então. Quando a Edeli leu o conhecimento, eu falei, mas o não conhecimento da primeira matéria não acarreta o não conhecimento da segunda? E aí eu consegui elaborar isso, mas no viés também no viés da ausência de similitude fática dos paradigmas. O meu raciocínio, para que eu possa... O que se pretende, né, nesse segundo argumento? Manter o lançamento com base no lucro real, manter o lançamento que foi feito com base no lucro real, mas alterar, como nas próprias palavras da conselheira Giovana, a base de cálculo para colocar a base de cálculo como a do lucro arbitrário. Eu preciso primeiro manter o lançamento. Então, eu preciso validar a escrituração do contribuinte. Dizer, olha, o que o fiscal pegou com base na escrituração dele é válido. E eu só vou alterar a base de cálculo para a do lucro arbitrário. Nos paradigmas, o que eu consigo ver é que a autuação ali era de omissão de receitas e não se questionou o que estava na contabilidade, só se questiona o que não estava. Fala assim, você omitiu demais. Então, eu vou desconsiderar a sua contabilidade porque você omitiu demais, mas ninguém questiona o que estava na contabilidade. E, então, se valida a base de cálculo para falar, foi feito pelo lucro real, só vou ajustar para que seja do arbitrário. Nos dois casos, isso, eu tenho trechos aqui do 1402, ele cita 47.2 e 47.1, mas ele fala, entende-se por contabilidade na forma da lei, aquela que registra integralmente, não parte reduzida das operações. Ninguém está questionando o que está na contabilidade, está todo mundo questionando o que não está. No 1401 também, o voto vencido fala... enfim, eu devia ter... É que não deu tempo de colocar a declaração de voto, mas os trechos são bem... só se questionam o que não está. A validade da escrituração está pressuposta nos dois casos, do que está lá. No caso dos autos, o não conhecimento da primeira matéria até deixou isso mais claro, porque se questiona tanto o que não está, que foi a omissão de receitas, quanto o que está. Fala que, como a escrituração desacompanhada de registros auxiliares, não dá para saber as partidas mensais, enfim, se questiona também o que está. E eu não consigo dizer se as turmas dos paradigmas, diante de uma contabilidade que é imprestável, tanto por emitir demais, quanto pelo próprio que está lá, eu não posso confiar, se ela manteria um lançamento no lucro real desse caso. Então, e por isso que o segundo argumento, ele é dependente do primeiro também. O não conhecimento da primeira matéria, como eu não consigo discutir se o lançamento está certo ou não, eu não posso manter um lançamento um lançamento feito com base na escrituração, que está pressupostamente questionada no acórdão, se
se essa escrituração está imprestável, entendeu? Se a contabilidade não se presta a isso. Então, mas, enfim, eu acho que pela questão da similitude fática fica um pouco mais claro isso. Nos paradigmas, eu só estou questionando a omissão de receitas e dizendo, omitiu demais, então eu não posso considerar sua contabilidade, vou considerar tributável a priori no lucro real e mais com a base feita pelo fiscal, com a base de cálculo do lucro arbitrado. E no caso do recorrido, pela própria questão que ficou, né, o argumento autônomo do recorrido é de que nem o que está lá presta. Então, eu não poderia validar nada. Então, enfim, não vejo similitude fática e abre divergência para não conhecer. Ok, conselheira Edeli, pode falar. Eu acho que essa dessemelhança entre os acórdãos não é determinante para excluir a divergência na premissa, que é a competência do colegiado de recompor ao invés de cancelar integralmente uma exigência formulada na sistemática do lucro real, quando o correto seria o arbitramento. Então, sob essa ótica, eu vou manter o meu conhecimento com as razões da presidência. Ok. E conselheiro Fernando, como vota? Conhecimento. Eu vou acompanhar a relatora. Entendi a visão da conselheira Lívia, mas se a discussão fosse em relação ao cabimento do arbitramento, a gente poderia levar adiante essa discussão, mas aqui é só a questão se o colegiado tem ou não competência para trocar a tributação para lucro arbitrado. Por isso eu acompanho o voto da relatora. Conselheiro Tozelli. Eu vou me valer da própria premissa, às vezes, da conselheira Lívia, que abriu a divergência, que é quando tem muita dúvida, é melhor conhecer. Então, realmente, eu entendo suas ponderações, mas eu ainda acho que dá para conhecer pelas razões aí trazidas pela relatora, então acompanha, presidente. Ok. Conselheiro Matosinho, como vota? Presidente, eu também acho que a questão aí recorrida é essa possibilidade ou competência da turma para proferir uma decisão de arbitramento de uma nova composição da base, né, tributável. Então, me parece que é o caso de conhecimento. Conselheiro Alexandre. Está mudo, conselheiro. Obrigado, presidente. Também fico bastante na dúvida aí e também vou seguir, então, conhecimento. Conselheiro Caio. Ok, desculpa. Vai conhecer, é isso? Ok. Conselheiro Caio. Presidente, eu igualmente voto por conhecer. Eu também voto para a relatora, então, conhecimento parcial, relatora mérito. Vencida a conselheira Lívia, desculpa. Quanto à segunda matéria, esse colegiado já se manifestou por 2 vezes contrariamente ao ajustamento pretendido pela PGFN. A decisão mais recente integra o acórdão 4213, no qual foi negado provimento ao recurso especial da PGFN por unanimidade, voltando pelas conclusões dessa conselheira, a conselheira Viviane. Seu voto condutor de lavra da ex-conselheira Cristiane Costa reproduz o entendimento por ela antes manifestado no 3157, acolhido à unanimidade para dar provimento parcial ao recurso especial do sujeito passivo, questionando o ajustamento promovido pela autoridade julgadora de primeira instância. Segue a transcrição. No caso dos autos, o contribuinte sustenta a nulidade da decisão da DRJ, que redefiniu a sistemática de apuração de lucro real para lucro arbitrado. É nula a decisão que modifique o critério de lançamento tributário. O acórdão recorrido reconheceu tal nulidade, tratando da exclusiva competência da DRJ para julgamento e ainda do artigo 146, que impede a modificação de critério jurídico quanto a fatos anteriores à alteração desse critério, transcreve 146, doutrina, revisão de ofício apenas em erro de fato, nos termos do 149
4 e 1453 do CTN, em que PES autoriza a revisão de lançamento quanto ao erro de fato, o CTN não autoriza a revisão de lançamento quando há, se o caso, erro de direito, aí doutrina. Tampouco os artigos 145 e 149 legitimam tal alteração pela autoridade julgadora, afinal, o julgamento do processo é forma de controle de legalidade, sem que as autoridades julgadoras detenham competência para refazer o lançamento. Nesse sentido, aqui, o artigo 18, parágrafo 3º de 7235 assegura o direito de nova impugnação quando houver inovação na fundamentação legal. O decreto 7574 se alinha a tal diretriz, explicitando a possibilidade de alteração e a necessária oportunização de contencioso de impugnação administrativa. Aqui traz as hipóteses de alteração pelo 7574, a jurisprudência do STJ. E a minha posição, de fato, o decreto 7574 fixou limites estreitos para ajustamento do lançamento, exigindo o lançamento complementar e, por consequência, impedindo que assim se faça por meio de decisão administrativa, na hipótese de alteração da fundamentação legal da exigência, o que se verificaria no presente caso ao se transpor o regime de tributação de lucro real para arbitrado, e mais ainda, que assim se proceda em relação a aspectos conhecidos e interpretados de forma diferente pela autoridade fiscal, sem que se verifique a subtração ao seu conhecimento de fatos conhecidos apenas depois do lançamento. Muito conhecido. Some-se a isso a inovação resultante da definição em julgamento do coeficiente aplicável para o arbitramento dos lucros em razão da atividade exercida pelo sujeito passivo, suprimindo seu direito de defesa contra esse elemento acusatório. Por tais razões, não há reparos ao acórdão recorrido que cancelou integralmente a exigência ao constatar que o RPJ e CSL lançados deveriam ter sido calculados mediante o arbitramento dos lucros e não na sistemática do lucro real. Assim, nega o provimento ao recurso especial da PFN. Conselheira Lívia. Acompanho integralmente. Conselheiro Fernando. Rendendo as homenagens, principalmente pela conclusão ali, mais ainda, assim que se procede em relação a aspectos conhecidos, né, de forma diferente, sem que se verifique a subtração ao seu conhecimento de fatos conhecidos somente depois do lançamento. Achei bastante pertinente essa inclusão. E também a questão do coeficiente de arbitramento, que eventualmente poderia ter até uma discussão sobre o tema. Parabenizando, acompanho integralmente. Ok, conselheiro Toselli. Eu também acompanho, presidente. Conselheiro Matosinho. Presidente, essa matéria, eu tomei conhecimento dela num processo em que eu tinha julgado como relator um caso desse de arbitramento, requerido pelo contribuinte, não foi de ofício, e foi um trabalho muito bem feito, inclusive de uma unidade que eu trabalhei já como auditor e conheci o auditor. Trabalho, assim, exaustivo, profundo, só que ele manteve o lucro real com inúmeras alterações que tinham sido feitas, inclusive na base de cálculo, ele mesmo procede, dá de ofício crédito para o contribuinte, refaz completamente a base. Um trabalho monstruoso. Claramente a empresa era uma empresa que escondia contas bancárias, tinha omissão de receita direta, era bem claro o caso de que ele era um devedor. E eu, com o coração na mão, por ter que julgar diante do entendimento que predomina nesse conselho, né? E cancelar aquele lançamento. Tanto que o recurso voltou para a unidade, né, a PFN não embargou, mas a unidade, depois, N questionamentos ao embargo, deve ter ficado enlouquecidos com esse conselheiro, né, que sempre tão rigoroso na fiscalização, que é dado provimento. E nos embargos, eu até pedi para o nosso colaborador, elabora bem, porque assim, é uma questão quase pessoal com o fato, né. E tivemos que indeferir. Depois a PFN, eu vi que no mesmo processo interpôs um recurso, não sei se já foi julgado ou não, que aí eu não segui acompanhando nessa linha. E aí eu até me surpreendi, eu não sabia que existiam decisões que poderiam parar essa linha de mudar, manter o arbitramento, considerar arbitrado, mas aplicando, né, a base arbitrada. Então, assim, eu fiquei pensando, refletindo sobre isso desde então.
E agora, calhou que nessa segunda reunião vem essa discussão, e acho que não tem, infelizmente, como proceder dessa maneira mesmo. Acho que o voto, tanto o anterior como o complemento feito pela conselheira Ibeli, estão perfeitos. Infelizmente, né, nos falece completamente a nossa capacidade de restabelecer. Pudesse, naquele caso, com certeza teria feito. Assim, não é satisfação por cobrar, mas até pelo reconhecimento do trabalho feito pelo colega lá da unidade, que é um excelente auditor, mas, no meu modo de ver, equivocou-se, e aí, naquele caso, não tinha como manter. Mas eu acompanho e também parabenizo a Ibeli pelo voto. Conselheiro Alexandre. Com a relatora, presidente. Ok, conselheiro Caio. Com a relatora, com as devidas homenagens também, e cumprindo o Matosinho também. Eu também acompanho a relatora, então, negado provimento por unanimidade. Conhecido parcialmente por maioria, vencida a conselheira Lívia, que negou o conhecimento. E, no mérito, foi negado provimento por unanimidade. Então, conselheiros... Oi, conselheira Lívia, pois não. Eu queria fazer dever de conhecimento. Dever Lívia. Ok. Conselheiros, então encerramos essa parte da manhã. Retornaremos às 14 horas por conta da sustentação oral do item 62 da pauta. E, então, até lá, e peço para encerrar a gravação, por favor. Presidente, gravação encerrada.